prevenir o diabetes autoimune, aquele que a gente não sabe por que surge? Você tá doida, Bia? É fake news, é? Felizmente não, Gotinha. Pesquisadores descobriram como saber se uma pessoa tem chances de desenvolver o tipo autoimune do diabetes ao longo dos anos. O tipo autoimune é aquele que destrói as células que produzem insulina do corpo e deixa uma pessoa completamente dependente desse líquido aqui, que é a insulina, para o resto da vida. Sabendo disso, desse risco, já existem medicamentos sendo criados para poder postergar esse diagnóstico ou até acabar com as chances do diabetes surgir algum dia. A indústria farmacêutica é rápida, viu? Eu vou te contar tudo sobre esse assunto com detalhes nesse vídeo. Oi, gotinhas! Eu sou a Bia Bética e eu te ensino sobre diabetes. Eu sou comunicadora em diabetes e empreendedora há mais de 9 anos e estudo biomedicina. A minha missão é educar sobre diabetes de forma simples e leve para poder inspirar o autocuidado e assim diminuir os riscos de complicações do diabetes. Seja bem-vinda ao meu canal. Antes de começar o vídeo, eu já vou te pedir para você poder dar um like aqui embaixo, porque ajuda muito para o YouTube poder indicar esse vídeo para outras pessoas e me ajuda a crescer aqui no YouTube. Eu também quero aproveitar para já te apresentar sobre a minha loja, que é a loja Bia Bética. É uma loja de acessórios para diabetes com produtos úteis para a rotina e que ao mesmo tempo ajudam na aceitação. Tem estojo térmico, adesivo decorativo e em breve a gente vai ter aparelhos de glicemia e uma linha nutricional incrível. O QR Code está aqui do lado e no link da descrição para você poder conferir. E para eu saber se você veio aqui do canal, usa o cupom VIM do canal para poder ganhar 5% de desconto no seu carrinho. Agora sim, vamos ao conteúdo, sem interrupções. Depois me conta nos comentários se vocês preferem que eu fale da minha loja antes, como eu fiz agora, ou no meio do conteúdo, tá bom? Comenta aqui embaixo pra mim qual que é a sua preferência. Antes de falar sobre prevenção, é importante a gente entender o que é o diabetes tipo 1. Diferente do diabetes tipo 2, que geralmente é associado à resistência à insulina, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Isso significa que o próprio sistema imunológico ataca e destrói as células beta do pâncreas, que são as células responsáveis por produzir insulina. Sem insulina, o corpo não consegue regular os níveis de glicose no sangue. Entendeu a diferença? Mas será que dá para prevenir o diabetes tipo 1? Essa pergunta tem motivado muitos pesquisadores ao redor do mundo. A gente vai voltar um pouquinho no tempo para poder entender como que tudo começou. Os estudos de prevenção do diabetes tipo 1 começaram a ganhar força na década de 70, quando cientistas descobriram que o que causava o diabetes tipo 1 era o sistema autoimune. Nos anos 80 e 90 começaram a realizar estudos para poder identificar marcadores que pudessem prever e entender o diabetes tipo 1. Foram desenvolvidos testes para poder detectar autoanticorpos no sangue, que são os indicadores de que o sistema imunológico está atacando as células beta do pâncreas. Mas, apesar desses avanços, a prevenção do diabetes não avançou como esperado naquela época por várias razões. A identificação de autoanticorpos foi um grande passo, mas não era o suficiente para poder prever com precisão quem desenvolveria a doença e quando isso aconteceria. Além disso, a tecnologia da época não era tão avançada como a de hoje, o que limitava a capacidade de realizar testes em larga escala e também acompanhar os pacientes ao longo do tempo. Outro grande desafio foi a falta de tratamentos eficazes para poder interromper o processo autoimune. Naquela época, os pesquisadores ainda estavam tentando entender melhor como que de fato o sistema imunológico funcionava e como que eles atacavam as células beta. Sem esse conhecimento fundamental, era difícil desenvolver intervenções medicamentos que pudessem realmente fazer a diferença. Hoje em dia, os testes de prevenção envolvem várias etapas. Primeiro, são realizados exames de sangue para poder detectar a presença de anticorpos específicos. Esses autoanticorpos são como sinais de alerta que indicam que o sistema imunológico está atacando as células beta. Se uma pessoa tem esses autoanticorpos, ela tem um risco maior de desenvolver o diabetes tipo 1. Além dos exames de sangue, existem também outros testes que incluem análise genética para poder identificar variantes que vão aumentar o risco da doença. Também são realizados testes de estímulos da insulina para poder verificar como que o pâncreas está funcionando. Tudo isso ajuda a identificar de forma precoce quem de fato está em risco e permite que os pesquisadores possam acompanhar essas pessoas a longo prazo. E quais que são as novidades no tratamento e na prevenção? Um dos grandes avanços dos últimos anos foi o desenvolvimento de medicamentos que protegem as células beta do ataque autoimune. Por exemplo, é o medicamento Teplizumab, um anticorpo monoclonal que tem mostrado muitos resultados em retardar a progressão do diabetes tipo 1 em indivíduos de alto risco.
Os estudos recentes indicam que esse medicamento pode atrasar o início da doença em até 3 anos, e é isso que a gente falou bastante lá no ADA. Além disso, terapias baseadas em células-tronco estão sendo exploradas como uma maneira de regenerar as células beta e restaurar a função do pâncreas. Agora imagina juntar essas duas terapias, a terapia de célula-tronco em pessoas com diabetes tipo 1, que não tem mais células, e a terapia de proteger essas novas células com ataque autoimune. Ou seja, tem muita coisa para acontecer e as possibilidades para a cura do diabetes são imensas. Eu acredito, e vocês? Voltando para a prevenção, detectar o risco de desenvolver o diabetes tipo 1 de forma precoce é fundamental. Isso não só permite a participação em estudos clínicos que podem trazer, de fato, benefícios diretos, mas também possibilita o acompanhamento mais rigoroso e intervenções precoces que podem, de fato, melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Existem programas de triagens em famílias com histórico de diabetes que têm sido implementados em vários países, ajudando, assim, a identificar crianças em risco e oferecer esse suporte adequado desde cedo, desde antes de desenvolver o diabetes. Então, gotinhas, é possível prevenir o diabetes tipo 1? A resposta ainda não é definitiva, mas os avanços na pesquisa são promissores e nos dão muita esperança. A ciência está cada vez mais próxima de encontrar maneiras eficazes de fato conseguir prevenir completamente ou retardar somente o desenvolvimento dessa doença que não é nem um pouco legal. Enquanto isso, é importante a gente estar bem informado e apoiar a pesquisa para que no futuro a gente possa ter respostas mais concretas. Com isso, eu deixo vocês. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Por favor, comenta a sua opinião aqui embaixo e também compartilha com outras pessoas, para outras pessoas poderem também aprender sobre isso. Não esquece de se inscrever no canal para poder receber mais vídeos como esse. Os artigos que eu usei para criar esse conteúdo estão na descrição, ok? Obrigada pela presença, um beijo e até a próxima!